Olá, então agora eu vou apresentar para vocês uma aula apresentando a nomenclatura de ácidos e sais. Me acompanha. Funções inorgânicas, aula 5. Nessa aula nós vamos apresentar exemplos da nomenclatura de ácidos e sais. Nomenclatura de ácidos. Nós vamos falar primeiro então dos hidrácidos, que são compostos não oxigenados, que apresentam o sufixo hídrico, e dos oxiácidos, compostos oxigenados, que apresentam o sufixo oso ou ico. Vamos aos casos. Exemplo HCl, um hidrácido. Então, como é que a gente vai dar o nome a esse ácido? A gente vai colocar o nome do ametal seguido de hídrico. Então, ácido, cloro, hídrico. Então, o nome final fica sendo ácido clorídrico. Um caso um pouco diferente é quando em compostos de enxofre. Então, o enxofre, os compostos deles derivam do nome em latim sulfurium. Então, como é que a gente daria o nome? Seria ácido, o nome do metal vai ser sulfi. E vamos terminar com hídrico. Então, esse aqui é o ácido sulfídrico. Agora vamos aos casos de oxiácidos. Nesse caso, nós temos que determinar o NOx do ametal. Então, olha só, H2CO3. O hidrogênio sempre vai ter o NOx mais 1. O oxigênio sempre vai ter o NOx 2-. Nesse caso, a gente tem que determinar o NOx do carbono, que vai ser igual a mais 4. Então, o carbono da família 4A com o NOx mais 4, 4A mais 4, tem o sufixo ico. Então, o nome final fica sendo ácido carbônico. Lembrando que nos casos da terminação ico, do sufixo ico, nós temos que acentuar o nome do composto, que é sempre proparoxito, né? Então fica sendo ácido carbônico. Um elemento da família 5A, nitrogênio, HNO2. Então, determinando o NOx dos átomos, o nitrogênio tem o NOx 3+. Então, nitrogênio da família 5A com o NOx mais 3, 5A mais 3, temos o sufixo oso. Então, esse aqui, HNO2, passa a ser então ácido nitroso. Um exemplo novamente com o nitrogênio, HNO3. Agora o nitrogênio tem o NOx 5+. Vamos consertar aqui que apareceu mais 3. Então, na verdade, é mais 5. Retornando. Então, aqui, ó, família 5A com NOx mais 5, 5A mais 5, sufixo ico. Então, esse é o ácido nítrico. Novamente acentuando o nome do ácido. Agora, um elemento da família 6A, H2SO3, o enxofre. Nesse caso, ele vai ter o NOx mais 4. 6A mais 4, sufixo oso. Então, o enxofre vai ser o ácido sulfuroso. Outro caso com enxofre, família 6A com NOx mais 6. H2SO4, determinando o NOx do enxofre, 6A mais 6, 6A mais 6 é igual ao sufixo ico. Então, esse vai ser o ácido sulfúrico, acentuando o nome do ácido. Exemplo agora com elementos da família 7A, o cloro, HClO. Nesse caso, o cloro tem NOx mais 1. Então, cloro, corrigindo aqui também, estamos falando do cloro, pertence à família 7A com o NOx mais 1. 7A mais 1, prefixo hipo, sufixo oso. Então, esse composto passa a ser o ácido hipocloroso. Ok? HClO2. Nesse caso, nós temos o cloro com NOx 3+. Novamente, cloro, família 7A, com NOx mais 3, 7A mais 3, sufixo oso. Então, o nome desse composto é ácido cloroso.
HClO3. Nesse caso, nós temos o cloro agora com NOx 5+. 7A mais 5, então o sufixo ico. Ácido clórico, acentuando o nome do composto. O último caso, HClO4, com cloro com NOx mais 7. 7A mais 7, nós temos o prefixo per e o sufixo ico. Então, esse aqui é o ácido perclórico, também acentuando o nome do ácido. Então, agora vamos ver a nomenclatura dos sais. Nós temos os sais haloides, que são compostos não oxigenados, e os oxissais, que são os compostos oxigenados. Então, a mudança do sufixo do ácido para o sufixo do sal é importante. Então, o hídrico passa para ito, oso passa para ito, ico passa para ato. Então, existem diversas maneiras de você decorar isso aí. No vídrico do espeto, teimoso mosquito no bico do pato. Então, existem diferentes regras, né? Você pode inventar uma maneira de lembrar essas modificações. Vamos aos exemplos aqui. Primeiro, aos sais haloides. Hídrico vai passar para ito. Escolhi a cantora, Cassélia, para a gente falar a respeito disso. Então, a gente tem que saber o nome desse Cl aqui. Cl-, estou determinando a carga. Cl- vem do HCl, que é o ácido clorídrico. Então, ácido hídrico a gente vai mudar para o sal ito. Ácido clorídrico passa a ser cloreto. Cloreto de quem? Do potássio. Potássio está em NOx fixo, então é só isso, cloreto de potássio. Primeiro exemplo. Outro caso, MnBr2. Então aqui eu tenho Mn2+, o manganês não tem NOx fixo, a gente tem que usar isso no nome do sal, e o Br-. Br- veio do HBr, que é o ácido bromídrico. Então hídrico muda para ito, bromídrico vira brometo. Brometo de manganês 2, em romano, porque o manganês não tem NOx fixo. A gente tem que colocar isso aqui, manganês tem NOx 2+. Brometo de manganês 2, é o MnBr2. Mais um caso de um sal haloide, FeI3. Então, o NOx dos elementos é Fe3+, e menos. E menos vem do HI, ácido iodídrico. Hídrico para ito, iodídrico vira iodeto, de ferro 3, ou iodeto férrico. Lembrando que o ferro não tem NOx fixo, a gente tem que indicar qual é o NOx do ferro. No caso aqui 3+, iodeto de ferro 3. O férrico é porque o ferro pode ter um NOx mais 2 ou mais 3. Se você encontrar o ferro mais 2, você pode chamar ele de ferroso. Se você encontrar um mais 3, tem que ser férrico. Então está aqui, FeI3, iodeto de ferro 3, ou iodeto férrico. Agora vamos ao caso de oxissais. NaNO2. Então eu sei o seguinte, o Na tem o NOx mais 1, então o NO2 vai ter o NOx menos 1. NO2- veio do ácido HNO2. Você tem que dar nome a esse ácido primeiro. No HNO2, o nitrogênio tem NOx 3+. É o ácido nitroso. 5A, que é o nitrogênio, mais 3, oso, ácido nitroso. Então, oso a gente muda para ito. Então, nitroso vira nitrito, no caso, nitrito de sódio. CuBrO. Cu mais, BrO menos. Então, BrO menos veio do HBrO. HBrO, eu tenho bromo com NOx mais 1. Então, 7A mais 1, hipoioso. É o ácido hipobromoso, HBrO. Hipobromoso, oso para ito, vira hipobromito, de cobre 1. O cobre, nesse caso, tem o NOx mais 1. Ou hipobromito cuproso. Cobre tem o NOx mais 1 e mais 2. Al2SO4, 3. Então, NOx dos elementos, alumínio com NOx 3+, SO4 2-. SO4 2- vem do ácido H2SO4. O H2SO4, a gente tem enxofre com NOx 6+,
da família 6A. 6A mais 6 termina com ico, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vira sulfato. Ico para ato. Sulfato de, no caso, alumínio, sulfato de alumínio. Alumínio tem NOx fixo, a gente não precisa colocar o NOx dele aqui. AU, ClO4, 3. Então, o AU tem o NOx 3+, nesse caso. E o ânion é esse aqui, ó, ClO4-. ClO4- vem do HClO4. HClO4 é o cloro com NOx 7+, e da família 7A, 7A mais 7, prefixo per, sufixo ico, é o ácido perclórico. Trocando o ico para ato, no bico do pato, teremos o perclorato. No caso, perclorato de ouro 3, ou perclorato áurico, porque o ouro tem NOx mais 1 e mais 3. Bom, essa foi uma aula de exercícios onde a gente abordou alguns exemplos de nomenclatura de ácidos e bases. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.